Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Gente, vamos sair de Brasília? Vamos para São Paulo agora, porque caminhoneiros estão fazendo protesto nesta sexta-feira contra as medidas adotadas pelo governador do estado de São Paulo, João Dória. A manifestação acontece nesse exato momento em pelo menos 2 pontos da cidade, com interdição da Marginal Tietê, sentido da rodovia Ayrton Senna. Na zona sul da capital paulista, os protestos acontecem no terminal Varginha. Os manifestantes reclamam do retorno da fase vermelha do Plano São Paulo, que é mais restritiva. As novas restrições no estado entram em vigor amanhã, sábado, com o objetivo de frear a transmissão do coronavírus e reduzir o número de internações, casos e óbitos pela Covid-19. Vamos para a Marginal Tietê, então, gente, conversar com a nossa Beatriz Manfredini, ela que está por lá. Que trânsito, Bia, bom dia para você, traz informação para a gente. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Realmente muito trânsito por aqui. E agora que começa a acontecer a primeira movimentação, os primeiros caminhões estão começando a se movimentar aqui na Marginal Tietê. Esses caminhões estavam por aqui desde as 5h30 da manhã, uma manifestação muito grande que parou toda a Marginal e movimentou a polícia. O que está acontecendo agora por aqui, inclusive, Paulo, teve um princípio de tumulto, porque a polícia militar chegou por aqui para tentar liberar alguns caminhões. Há um movimento um pouco contraditório aqui. Alguns caminhoneiros dizem que não sabiam dessa manifestação, que foram pegos de surpresa e acabaram tendo que ficar parados por aqui, não conseguiram sair, tiveram que se juntar ao movimento. Outros estavam organizando essa manifestação contra, então, o fechamento do estado todo de São Paulo, contra o retorno à fase vermelha e também contra a alta do ICMS, as duas ações aí medidas do governador aqui de São Paulo, João Dória. Então, o que aconteceu? Alguns caminhões começaram a pedir liberação pela pista central, que até então estava liberada apenas para carros de passeio, motos e ônibus. Esses caminhões que saíam, que dispersavam do movimento, estavam sendo um pouco hostilizados pelos caminhoneiros que estavam organizando a manifestação, alguns xingamentos, batiam um pouco na parte traseira do caminhão. E agora, quando esses caminhoneiros que não quiseram mais ficar aqui começaram a sair, houve um princípio de confusão e a polícia militar se juntou perto desses caminhoneiros organizadores da manifestação para tentar conter o tumulto. Neste momento, a gente observa a polícia ainda aqui na Marginal, tentando fazer todo o fluxo se movimentar. Praticamente nenhum caminhão mais está conseguindo ficar parado. Neste momento, poucos ainda estão aqui parados resistindo, tentando continuar o protesto. Mais cedo eu conversei com o Claudinei, que é o líder aqui da manifestação, e ele disse que saindo daqui eles vão tentar parar a Dutra e que só devem sair quando algum representante do governo de São Paulo conversar com eles. Mas a situação na Marginal Tietê, Paulo, neste momento é essa. Os primeiros caminhões começando a sair, o trânsito voltando a fluir calmamente e alguns caminhões, principalmente dos organizadores do protesto, tentando manter o trânsito parado. Beatriz Manfredini aqui com a gente, ela que está direto lá na Marginal Tietê. Essas imagens, para quem acompanha a Panflix agora, tá vendo aí a situação caótica da Marginal Tietê, situação muito ruim mesmo. E a gente sabe, quem vive em São Paulo sabe muito bem, quando a Marginal Tietê fica assim, a cidade inteira vai sofrer as consequências. Joel e Adriles, vocês têm 1 minuto para cada um para comentar sobre essa greve aí dos caminhoneiros. Quem começa? Esse protesto, né? Quem você, começa? querido, fica à vontade. Sempre você mesmo. Tá, eu vou começar. Eventualmente, eu estava vendo hoje, no Jornal da Manhã, um caminhoneiro, um dos líderes do movimento, falando o seguinte: o governo deixou que a gente se movimentasse. Mas o que adianta o caminhoneiro se movimentar se não tem comércio? Ou seja, as coisas são interligadas na economia de São Paulo, que é o motor do Brasil. O lockdown não funciona porque periferias não obedecem, porque transportes públicos são os maiores disseminadores de vírus. Isso já se provou absolutamente equivocado durante os meses que a gente fez esse isolamento social no ano passado. E é esse sentido, meu caro Joel, que está a empatia holística, que vê a cena como um todo, do Jair Messias Bolsonaro. Porque ele sabe que serviço essencial
para um pai, para uma mãe de família que trabalha, que coloca seu pão na mesa, é qualquer tipo de trabalho que ele realiza. Ou seja, não exatamente coíbe o vírus pelas razões que eu enunciei aqui e vai destruir a economia, e destruir a economia é destruir o trabalho das pessoas, a subsistência das pessoas, a forma de liberdade de ação e de sobrevivência das pessoas. Volte atrás, João Dória, senão a coisa vai ficar feia. As pessoas estão se rebelando, estão se revoltando, estão se insurgindo com toda a razão. Ok, Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o Dória volta atrás? Eu acho que ele não volta atrás porque a situação é calamitosa. A gente está beirando o colapso das UTIs do sistema. Então, acho que nesse caso ele não vai voltar atrás. Vai ser essa fase vermelha mesmo, até por uns 15 dias aqui, talvez um pouquinho menos. E vamos ver se os números melhoram. Da primeira vez, melhoraram. O transporte, Adriles, de fato, ele é um risco. Mas quando a gente fez a fase vermelha da primeira vez lá atrás, o uso do transporte público em São Paulo caiu até 80%. A gente teve uma fase em que realmente as pessoas estavam usando menos, circulando muito menos. E é por isso que os números baixaram. Os próprios números mostraram a eficácia do isolamento social. Os números baixaram, a gente até chegou a acreditar, erroneamente, que a pandemia estava indo embora, que tinha acabado, que o pior já tinha passado. É muito duro. Não baixou? É óbvio que baixou. É muito dura a situação do isolamento social. Por isso mesmo, ela tem que vir junta de um apoio econômico às pessoas. Por isso mesmo, era para ontem, era para meses atrás, o Brasil já ter aprovado a renovação do auxílio emergencial. Por quanto tempo, ainda não aconteceu. Tem um ano que a gente está com auxílio emergencial, assim como versões estaduais. Tem que ter a receita. E assim como o próprio Pronamp. Não, Adriles, o governo não precisa ter dinheiro em caixa para gastar. O governo ele consegue se financiar para fazer gastos que depois ele vai desasnar. Tem uma situação fiscal grave no Brasil. Os números não baixaram por causa de isolamento. Ninguém estava fazendo isolamento no semestre encerrado. Já falamos bastante sobre isso. E aí eu vou pedir para dar aquela desligada no microfone quando eles não respeitam o apresentador.